Olá pessoal, nesse vídeo vou estar tratando de conceitos associados ao fluxo de caixa da empresa. E para isso vou me utilizar de um diagrama retirado do livro de Princípios de Administração Financeira do Ross e de um exemplo também no mesmo livro. Bom, o diagrama é esse que aparece aqui na tela, e esse diagrama ilustra um conjunto de fluxo de caixa e corresponde à figura 1.2 do livro do Ross. Então, aqui à esquerda nós temos um bloco representando os ativos da empresa, ativos circulantes e ativos não circulantes, ou seja, investimentos circulantes e investimentos de longo prazo. Como se fosse o ativo da empresa no balanço patrimonial. E do lado direito, nós temos as fontes de capital. A empresa no longo prazo. Mercado financeiro, onde a empresa pode emitir títulos de dívida, por exemplo, e também ela pode emitir títulos patrimoniais ou ações. Então, o lado direito é como se fosse a parte do lado à direita do balanço patrimonial, correspondendo ao capital de longo prazo. É o exíguo a longo prazo e o patrimônio líquido. Bom, esse diagrama, ele também apresenta um conjunto de vetores representativos dos fluxos de caixa de uma empresa. Então, por exemplo, o item A empresa emite títulos mobiliários para angariar fundos. Esse vetor da direita para a esquerda corresponderiam a fluxo de caixa vindos do mercado financeiro para financiar os ativos da empresa. Esses títulos poderiam ser títulos de dívida, como debêntures, ou títulos patrimoniais, como ações ordinárias, por exemplo. Então temos aqui um fluxo de caixa que pode ser, muitas vezes, do mercado financeiro para a empresa. Tipicamente, quando a empresa precisa de capital para investir em suas operações, em seus ativos. Eventualmente, nós podemos ter momentos em que este vetor pode se inverter e, em termos líquidos, vir dos ativos da empresa para os financiadores que fazem parte do mercado financeiro. Bom, continuando aqui, o item B, então nós temos a empresa investe em ativos. Então a empresa se utiliza desse capital obtido no mercado financeiro para investir em seus ativos. Item C, as operações da empresa geram fluxo de caixa. Então as operações resultantes desses ativos geram receitas operacionais, mas também temos despesas operacionais. E em termos líquidos, receitas operacionais menos despesas operacionais vão corresponder ao fluxo de caixa gerado pelas operações. Então temos aqui o item C, o dinheiro flui dos ativos da empresa. Esse dinheiro gerado pelos ativos da empresa, ele poderia ser destinado para a remuneração do capital proveniente do mercado financeiro. Mas antes de fazer essa remuneração desse capital, este fluxo de caixa dos ativos atende primeiro aos tributos, ao imposto de renda, às obrigações perante o governo, perante o fisco. Então, o fluxo de caixa é gerado pelas operações e dele já subtraído o imposto sobre a renda, o fluxo de caixa, título de imposto de renda. O resultado disso vai corresponder a uma possibilidade de parte do excedente ser destinado a reinvestimentos nos ativos da empresa.
E, como consequência, nós poderíamos dizer que o fluxo de caixa gerado pelas operações, depois de atendidas as responsabilidades fiscais, depois de atendidas as necessidades de reinvestimentos nos próprios ativos da empresa, esse fluxo de caixa excedente, ele vai estar disponível para atender aos financiadores do mercado financeiro, aos que financiaram a empresa, comprando títulos de dívida ou comprando títulos patrimoniais. Esse fluxo de caixa que eu estou representando aqui agora, ele vai ser conhecido como fluxo de caixa dos ativos da empresa, e também ele é conhecido pela expressão fluxo de caixa livre da empresa. Então, o fluxo de caixa livre da empresa seria aquele fluxo de caixa disponível para a remuneração do capital e, eventualmente, para devolução de parte desse capital, quando, por exemplo, uma empresa tem dívidas que necessitam ser em parte amortizadas. Então, nós vamos ver como calculamos esse fluxo de caixa dos ativos da empresa. E depois vamos ver como esse fluxo de caixa dos ativos da empresa, eles servem para atender às exigências dos que emprestam, ou seja, dos credores, tipicamente dos credores de longo prazo, e dos sócios. Ok? Bom, para discutir o cálculo desse fluxo de caixa dos ativos da empresa, eu vou utilizar de um exemplo do livro do Ross, um exemplo fictício da empresa Brasil S.A., cujos balanços patrimoniais do ano 2008 e 2009 são apresentados nessa tabela 2.1. E eu vou transferir esses valores de forma condensada para o Excel. E também vou estar transferindo para o Excel o que seria a demonstração do resultado do ano de 2009 dessa empresa. O objetivo vai ser, em primeiro lugar, calcularmos o fluxo de caixa gerado pelos ativos dessa empresa no ano de 2009. Bom, aqui nessa planilha eu condensei as informações do balanço patrimonial da Brasil S.A. Em termos de total do ativo circulante, o ativo não circulante, do lado direito, total do passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido subdividido em capital social e ágil e lucros retidos. E aqui do lado esquerdo eu transcrevi os valores e as contas da demonstração do resultado. A primeira etapa vai ser nós calcularmos o chamado fluxo de caixa operacional, que corresponde ao aumento de caixa proporcionado pelas operações da empresa. E as operações da empresa no ano 2009 proporcionaram receitas de 1.509, que se transformam em entradas de caixa, aumento de caixa, obviamente dependendo de prazos. Os custos operacionais se transformam em saída de caixa. A despesa de depreciação, que não corresponde ao fluxo de caixa, mas entra no cálculo do lucro antes dos juros do imposto de renda e também entra no cálculo do lucro antes do imposto de renda, de forma que impacta no imposto de renda, diminuindo o valor desse fluxo tributário. Bom, então nós temos aqui as seguintes informações. O que é operacional? A geração de receitas, a geração de custos operacionais pagáveis, a geração de imposto de renda, imposto gerado em função de renda. Então eu poderia dizer que o fluxo de caixa operacional dessa empresa, ele poderia ser calculado de diferentes formas. Por exemplo, eu poderia dizer que o fluxo de caixa operacional
seria igual à entrada de caixa gerada pelas vendas, menos a saída de caixa gerada pelos custos operacionais, menos a saída de caixa gerada pelo imposto sobre a renda. Então, poderia dizer que o fluxo de caixa gerado pelas operações dessa empresa no ano 2009 foi igual a 547. Eu também poderia dizer que este fluxo de caixa operacional correspondeu ao valor do lucro antes dos juros do imposto de renda, o LAGIR, menos o imposto de renda. Como no LAGIR eu tenho um valor subtrativo, a depreciação, e não é fluxo de caixa, eu readiciono essa depreciação. Chegaria ao mesmo valor de 547. Então, o fluxo de caixa operacional dessa empresa no ano 2009 foi igual a 547. Esse valor de fluxo de caixa operacional de 547, não necessariamente ele fica disponível para atender aos financiadores da empresa. Temos que verificar de que forma parte desse fluxo de caixa ficou retido na empresa a título de reinvestimento em aumento dos seus ativos. E para isso, aqui do lado direito, eu reorganizei o balanço, que já está condensado, da seguinte forma. As contas do passivo circulante, eu transferi para o lado esquerdo, e quando eu transfiro do lado direito para o lado esquerdo, eu subtraio, e ao subtrair do ativo circulante, eu subtrair o passivo circulante, eu chego ao capital circulante líquido. Então, eu transferindo o passivo circulante do lado direito, ele desaparece aqui do lado direito, e ele fica embutido no capital circulante líquido. Então, o capital circulante líquido de 2008 correspondeu ao ativo circulante de 2008 menos o passivo circulante de 2008. E o mesmo para 2009. Então, o nosso balanço passa a ter do lado esquerdo o capital circulante líquido e o ativo não circulante, que já está em seu valor líquido, ou seja, diminuído dos acúmulos de depreciação e amortização. E do lado direito do balanço ficam as fontes de longo prazo, o passivo não circulante, que é a dívida, e o patrimônio líquido, subdividido aqui em capital social e ágil e em lucros retidos. Bom, agora reorganizei aqui a minha planilha, localizando à esquerda do resultado e do fluxo de caixa operacional calculado em 547, localizando à esquerda as contas de ativo. Capital circulante líquido e ativo não circulante líquido. E do lado direito as fontes de capital, passivo não circulante e capital social e ágil. Bom, observem que eu retirei aqui, para facilitar a minha discussão, retirei os acúmulos aos lucros retidos, aos lucros gerados e não distribuídos perante os sócios. Ok? Então, observe o seguinte, se este fluxo de caixa operacional pudesse ser na íntegra destinado às fontes de capital, nós teríamos que o capital destinado aos credores e aos sócios ao longo de 2009 poderia ter sido de 547. Só que a empresa demandou parte desse capital para o aumento do capital circulante líquido. Então eu posso dizer que o fluxo de caixa destinado às fontes de capital, que nós vamos chamar de fluxo de caixa do ativo, o fluxo de caixa do ativo vai ser o valor do fluxo de caixa operacional, menos a fatia que foi destinada para o aumento do capital circulante líquido. E também menos a parte que foi destinada para investimentos em ativo não circulante. Então, é isso que nós vamos calcular.
o fluxo de caixa do ativo, ou melhor, fluxo de caixa dos ativos, que eu estou representando aqui com essa seta em vermelha, que seria o fluxo de caixa disponível para as fontes de capital. O fluxo de caixa dos ativos vai ser o fluxo de caixa operacional, menos os aumentos em capital circulante líquido, menos os investimentos em ativo não circulante. Bom, quanto à parte destinada ao aumento do capital circulante líquido, nós podemos calcular facilmente correspondendo ao valor do capital circulante líquido de 2009 menos o valor de 2008. Então nós poderíamos dizer que dos 547 resultantes do fluxo de caixa operacional, uma parte, 330, teria sido destinada ao aumento do valor do capital circulante líquido. A próxima etapa é calcularmos quanto a empresa reinvestiu em ativo não circulante, em equipamentos, ativo intangível, etc. Nós podemos observar que o ativo não circulante, em valor líquido, ele aumentou de 1.644 para 1.709. Então foi um aumento de 65. Mas esse não corresponde ao valor que a empresa investiu, porque observemos que o valor da depreciação também foi igual a 65. Então, se a empresa investisse 65 em novos ativos não circulantes e a depreciação também fosse igual a 65, o valor líquido de ativo não circulante não se modificaria, permaneceria no patamar de 1.644. Isso significa que o aumento do ativo não circulante líquido em valor igual a 65, ele, junto com o valor da depreciação, que também foi igual a 65, coincidência, vai permitir que nós calculemos quanto foi investido em ativo não circulante no ano de 2009 e chegaremos ao valor de 130. Então observe o seguinte: a empresa no ano de 2009 reinvestiu parte do seu fluxo de caixa operacional, reinvestiu 130, o valor monetário de 130 em novos ativos de longo prazo, ativo intangível, ativo imobilizado. Simultaneamente, no ano de 2009, os ativos de longo prazo sofreram depreciação de 65. Como consequência desses investimentos e da depreciação, nós podemos confirmar que o ativo não circulante líquido aumentou em 130 e diminuiu em 65, o que significa, no final das contas, aumentou em 65. Então nós temos que o fluxo de caixa operacional de 547, uma parte dele foi destinada a reinvestimentos em capital circulante líquido, 330, e outra parte foi destinada a reinvestimentos em ativo não circulante, 130. Então nós podemos dizer que o fluxo de caixa gerado pelos ativos da empresa foi igual a 547 menos 330 menos 130. E é isso que eu vou registrar aqui. O fluxo de caixa dos ativos igual ao fluxo de caixa operacional menos aumento em capital circulante líquido menos novos investimentos em ativo não circulante. Então o fluxo de caixa dos ativos, o valor de 87. Este valor, então, é o valor deste vetor aqui em cor vermelha, que estaria disponível para atender aos que emprestam a juros e aos sócios. Ok?
Então chegamos a um valor muito importante, que é o fluxo de caixa dos ativos, que também é conhecido como fluxo de caixa livre da empresa. Então, o fluxo de caixa livre da empresa, FCLE. Bom, a próxima etapa é verificar como esse fluxo de caixa dos ativos foi distribuído entre os credores, os terceiros e os sócios. Então, o fluxo de caixa destinado aos credores corresponde aos pagamentos de juros, mais os valores destinados às amortizações de empréstimos, devolução de empréstimos, menos as captações de novos empréstimos. Então, se, por exemplo, o passivo circulante da empresa aumentou ao longo de 2009, significa que, em termos líquidos, ao invés da empresa amortizar empréstimos, ela captou novos empréstimos. Então é fluxo de caixa vindo dos terceiros ou credores para a empresa. Já o pagamento de juros é fluxo de caixa da empresa, ou seja, dos ativos da empresa, para os credores. Bom, para o cálculo do fluxo de caixa destinado aos credores, eu aqui juntei a informação pagamento de juros, a informação do passivo em termos de variação do passivo não circulante. Então eu posso dizer o seguinte, que o fluxo de caixa aos credores foi decorrente do pagamento de juros, é fluxo para os credores, menos o aumento de empréstimos. Em termos líquidos, a empresa captou mais empréstimos, que é fluxo em sentido contrário. É dos credores para a empresa. Então eu posso dizer aqui que, em termos líquidos, os empréstimos aumentaram ao valor de 46. E, simultaneamente, ao longo de 2009, a empresa pagou juros de 70. Isso significa que o fluxo de caixa destinado aos credores ao longo do ano foi igual a 70, fluxo no sentido dos credores, menos 46, fluxo no sentido da empresa. Então, o fluxo de caixa destinado aos credores em termos líquidos foi igual a 24. Ou seja, dos 87, a parcela de 24 foi destinada aos credores. Nós poderíamos, por diferença, já identificar que o fluxo de caixa destinado aos sócios teria sido de 87 menos 24. Mas nós podemos confirmar de uma outra forma, que é observando de modo similar que quando o capital social aumenta, os sócios é que estão injetando recursos. Então eu vou aqui, de forma similar, registrar o aumento do capital social, assim como registrei lá em cima os novos empréstimos. Então o capital social aumentou de 600 para 640, um aumento de 40. Este valor corresponde a um fluxo no sentido dos sócios para a empresa. Já o pagamento de dividendos é um fluxo de caixa no sentido da empresa ou dos ativos da empresa para os sócios. Então eu posso dizer que o fluxo de caixa destinado aos sócios correspondeu ao pagamento de dividendos menos o aumento do capital social, cujo valor então foi igual a 63. Então nós podemos agora chegar à conclusão de que o fluxo de caixa dos ativos da empresa, o valor de 87, foi distribuído perante as fontes de capital de longo prazo da seguinte forma: em termos líquidos, um fluxo de caixa de 24 destinado aos credores e um fluxo de caixa de 63 destinado aos sócios.
Voltando ao nosso diagrama, podemos dizer que o fluxo de caixa gerado pelas operações correspondeu ao valor de 547. Deste fluxo de caixa, já subtraído os impostos, a parte que foi reinvestida foi igual a 430. Ou seja, 430 não, 460. Aumento do capital circulante líquido e investimento ativo não circulante. Então tivemos um reinvestimento de 460. Este valor aqui. Então, em termos líquidos, o fluxo de caixa dos ativos, ou fluxo de caixa disponível para os credores e sócios, foi igual a 87. Desse fluxo de caixa destinado aos sócios e credores, ou seja, fluxo de caixa dos ativos, dos 87, 24 para credores, 63 para sócios. Ok? Então, com isso, concluímos esse vídeo.